Olá pessoal, que bom ter vocês aqui comigo neste show de arte, uma enciclopédia de lindas fruteiras, cestas artesanais desse pó natural. Vem comigo e nos ajude interagindo neste vídeo, fazendo as 3 coisas que ajudam o algoritmo do YouTube entender que você está engajado no nosso canal, tá bom? Se você aprova o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, faça isso para ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas, tá bom? Curta, comente e compartilhe para ajudar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que têm me ajudado até hoje, mas você aí, que tem acompanhado o nosso canal, você gosta, você aprova, mas você ainda não fez a sua inscrição ainda, isso para você não custa nada, nos ajude e inscreva-se no canal para nos ajudar, tá bom? E curta este belo vídeo até o final, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço!